E já estamos de volta nesta edição do TV Mar News. Depois do rápido intervalo, nós vamos via Skype e temos o prazer de conversar com a presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui em Alagoas, a Zaira Mendonça. Zaira, muito obrigado, inclusive, por atender a solicitação da nossa produção. Vamos falar um pouquinho desse evento de psicologia, um evento online, se adequando, claro, a esse novo normal que nós estamos tentando superar. Um bom dia para você, Zaira. Bom dia, a gente agradece o espaço, né? Na verdade, assim, é um evento alusivo ao 8 de março, né? Porque é um dia de comemoração, mas é um dia histórico e de lutas. E aí o Conselho Regional de Psicologia, tendo em sua maioria inscritas psicólogas, né? Eu acho que a gente precisa tratar dessas questões, né? Tanto para a sociedade entender, né, o que pode ser a atuação da psicologia em prol da saúde mental da população. Eu vou dizer feminina, mas quando eu trato feminino, eu estou tratando das relações de interações, né, do feminino. E a gente está sempre na dupla, né, interagindo aí. Certo, é muito importante isso. Agora, quando se fala desse evento, é de se destacar também a importância na discussão, e eu coloco discussão aqui entre aspas, mas dentro de temáticas bem aprofundadas, como questões de gênero no contexto social, as questões relacionadas ao cenário político atual, das agressões, enfrentamento exatamente às opressões e violências. Acho que isso faz parte também da temática desse evento, Zaira. Sim, o evento vem trazer questões relativas ao processo de saúde mental das mulheres, né, no contexto da pandemia, mas o que o Sistema Conselho de Psicologia, dentro do Conselho Federal e os Conselhos Regionais, vem propondo de enfrentamento e de estratégias, né, para a manutenção, digamos assim, da saúde mental das mulheres. Porque a gente pode entender que no contexto da pandemia, a gente vem falando que as mulheres estão adoecidas, elas estão demonstrando certa fragilidade. E aí a gente da psicologia precisa alertar a sociedade para que, na verdade, as mulheres estão em jornada tripla, quádrupla, né? Antes da pandemia, a gente já conhecia a jornada tripla. Agora a gente está com jornadas, assim, exorbitantes. E aí, como nós somos, historicamente, as pessoas do cuidado, inclusive... Nós somos maioria enquanto profissionais de saúde na linha de frente, né? Então, assim, são tantas questões voltadas para o universo feminino que a gente precisa fortalecer estratégias de enfrentamento à realidade, né? Porque não está fácil. Não está fácil. E aí, ser mulher num momento como esse, desconstrução, que a gente está passando por abusos em todos os níveis, né? E a gente cidadão, né? E a gente cidadã ainda um pouquinho mais. Zaira, falando exatamente dessas questões, quando se trata do período da pandemia, estudos mostram, isso aí é fato, que as mulheres elas acabaram sofrendo mais os impactos, principalmente quanto aos danos à saúde mental, como você bem citou, principalmente pelas questões do trabalho remoto, as atividades de casa. Que tipo de recomendação você poderia dar como presidente do Conselho Regional de Psicologia para essa mulher que assiste nesse exato momento o TV Mar News, que está em casa, por exemplo, e que muitas vezes sequer tem noção dos danos provocados à saúde mental dela durante esses meses em que se dedicou mais para a rotina de casa, para trabalho, para a vida íntima? Explica aí, por favor, por gentileza, para a nossa telespectadora. Tá. Realmente, os estudos indicam que as mulheres estão com a saúde mental mais agravada. Só que aí eu primeiro questiono esse dado, sabe como é? Não é que não estejamos. A questão é que a gente responde pesquisas em prol da saúde mental, a gente cuida, a gente admite nossas fragilidades. Então, assim, o que eu consigo já visualizar, tanto da escuta clínica quanto da procura dos profissionais por orientação no conselho, é que, na verdade, conflitos familiares se intensificaram, né? Processos de solidão também se ficaram mais ativos. Só que o que a gente consegue identificar é que as mulheres, elas falam sobre o sofrimento, né? Há um diferencial. Os homens, eles enfrentam a vida e as dores de uma outra maneira, eles negam as dores. Perfeito. Então, a gente precisa entender quem está sofrendo mais, se há alguém sofrendo mais, sabe? Porque eu acho que está todo mundo sofrendo muito, né? Digo assim, o contexto está precipitando um adoecimento, um sofrimento psicológico, né? Sim. Intenso em todos. E aí, o que é que a gente diz como alerta, né? É observar o seu sono, né? Porque eu acho que, assim, o sono é um indicativo de que as coisas não estão legais.
né? Não conseguir dormir, ainda mais no contexto que estamos todos exaustos, de pandemia, de álcool, eu digo assim, né? De máscara, de medo de contaminação, de lutos, de perdas de pessoas queridas, de ver a coisa avançando. Então, e as mulheres têm que... As escolas voltam ou não voltam? E aí a gente sabe que a responsabilidade pela educação das crianças ainda é um encargo mais, vou dizer assim, feminino. Então, tudo isso acarreta uma sobrecarga mesmo. Né? Certo. Estou aqui. Certo. Zaira, entendo. Zaira, vamos trazer agora outra questão relacionada ao evento. Ele será hoje às 5 da tarde, é isso? Nesta terça-feira. Vamos explicar exatamente como fazer para poder acompanhar, para poder participar, para poder observar essas discussões, essas temáticas. Tá, a gente vai fazer um evento hoje, né? Eu e a presidente da Comissão de Direitos Humanos do Conselho, via Instagram do CRP, então é @CRP15AL, às 17 horas. E a gente vai tratar das normativas do Conselho de Psicologia para a atuação do psicólogo diante de questões de gênero, de violências, né, múltiplas. E aí a gente vai falar um pouco sobre como os profissionais devem, né, atuar frente a determinadas questões, mas também como a sociedade geral, né, porque por isso que eu faço o convite a todo mundo, as mulheres e homens que têm interesse por essas pautas, de escutar um pouco o que a gente tem para trazer, porque a gente pode pensar, inclusive, na rede de apoio, né, como é que a gente hoje enfrenta. A gente tem dispositivos de saúde, a gente tem dispositivos da assistência social, que podem auxiliar, orientar e cuidar, né? Estratégias de cuidado num processo complexo que tem sido a pandemia. Além de presidente, você é especialista também nesse tema, Zaira. Eu gostaria que você falasse como nós, homens, muitas vezes contribuímos também com esses danos à saúde mental das mulheres, das nossas esposas, das nossas namoradas, das amantes, enfim, de qualquer outra pessoa que faça parte da nossa vida. Que tipo de ato que muitas vezes nós acabamos cometendo de forma impensada, ou talvez, muitas vezes, na maldade, acaba provocando realmente esses danos na saúde mental das mulheres, na sua opinião? Olha, nós temos modos, eu digo, homens e mulheres, né? Modos de estar no mundo de maneira diferente, né? Eu acho que a gente também não pode relativizar tudo. E muitas vezes as mulheres têm necessidades, né, de falar, como eu disse, a gente se expressa, a gente é criada e educada para a afetividade, né? Então a gente tem um pouco isso mais, vamos dizer assim, desenvolvido. E a gente gosta de conversar, a gente gosta de compartilhar. E o que eu percebo no atual contexto, sabe, principalmente, é que está todo mundo muito intolerante. Então, assim, os casais, ou digo só os casais, filhos também, está todo mundo muito impaciente, intolerante. Então, às vezes, a gente não está oferecendo ao outro uma possibilidade de conversar, sabe? De falar banalidade, de falar dos medos que a gente tem vivido, porque o momento que a gente está é um momento, no mínimo, né, assustador. Não é para deixar ninguém pior, mas é um momento que exige que a gente dialogue, que a gente se sinta seguro. Eu acho que uma das coisas que a gente pode melhorar de maneira rápida, digo pequena, né, que depende muito da nossa disponibilidade, é a capacidade de ouvir. É verdade. E as mulheres têm uma necessidade de falar maior, pela educação mesmo. Então, assim, acho que vocês, homens, precisam, né, melhorar um pouco aí nisso, na capacidade de escuta. Né? Não é questão do que a mulher vai estar se queixando, às vezes ela não está fazendo queixa, não, ela está querendo compartilhar alguma coisa. E a gente está tão sobrecarregado que a gente não está conseguindo se comunicar bem. Então, acho que o fator da escuta, da comunicação, é algo que a gente pode fazer cotidianamente, se esforçar um pouco mais. Zaira, muito obrigado pela sua participação, parabéns e boa sorte no evento logo mais às 5 da tarde. Deixo esse espaço aqui no finalzinho dessa sua participação, só para você reforçar o convite para o nosso telespectador. Muito obrigado e mande para todos do Conselho Regional de Psicologia aqui em Alagoas um forte abraço da nossa equipe, tá certo? A gente agradece o espaço, né? Mais uma vez a TV MAI, em parceria com o Conselho Regional de Psicologia, com a categoria de psicólogas, né, e psicólogos. A gente vai ter esse evento hoje. Eu faço um chamamento, pessoal, para quem tem interesse em compreender alguns fenômenos de violência de gênero, porque a gente tem mulheres trans, mulheres cis, né, que eu não toquei nisso porque é uma coisa polêmica, mas a gente vai ter logo mais tratando sobre essas questões também, né, de quais são os direitos e como é que a gente pode acessá-los. Então, venham com a gente. Obrigado. Zaira Mendonça, ela que é presidente do Conselho Regional de Psicologia, conversou com a gente.
E ainda falando desse cenário, você observou que na participação da Zaira Mendonça, tivemos também, mais uma vez, a passagem pelo período da pandemia, que é impossível, né, você tratar de assuntos e não entrar exatamente nessas questões. E ainda em cima de tudo isso, eu peço sua atenção para esse momento aqui do programa, até porque todos os dias aqui no programa TV Mar News, nós temos a participação do jornalista Arnaldo Ferreira. E ele traz agora questões relacionadas ao plano administrativo do governo de Alagoas, que também tem enfrentado dificuldades para controlar o avanço da pandemia aqui no nosso estado. Veja mais na análise de Arnaldo Ferreira. Que momento que Alagoas vive! No plano administrativo do governo estadual, a gente tem uma sensação de desperdício do dinheiro público. Até instituições sérias, como o Corpo de Bombeiros, as viaturas, como os caminhões autobomba, carros para acidentes perigosos, estão apodrecendo no pátio ou sem manutenção, por conta da burocracia. No plano econômico, o governo, sem alternativa diante do agravamento do coronavírus, fecha o Sertão e o Agreste, zona vermelha, só serviços essenciais. Nas outras regiões, norte e sul, zona da mata, região metropolitana, Maceió, fase laranja, à noite, fim de semana, tudo fechado. Só serviços essenciais ou delivery. Que situação. Os combustíveis aumentando pela sexta vez, isso significa dizer que tudo vai aumentar, tudo está aumentando. Segundo o IBGE, nós estamos com mais de 48% de 3 milhões e 300 mil alagoanos, ou seja, quase 1,5 milhão, a metade da população, em situação de vulnerabilidade social. Esse é um nome bonito para dizer na miséria. Come de manhã, não come à tarde, e tem dia que não come, sem perspectiva de trabalho. Porque, por exemplo, bares e restaurantes, diante do fechamento, diz que não tem outra alternativa. Demissões em massa. Já demitiam em massa na primeira e segunda onda. E agora, nesta onda com várias cepas, sem alternativa, porque não tem uma política de juros, não tem uma política de socorro. Demissão. Que situação. Eu passei ontem pelos bairros da cidade. Passei pelo centro de Maceió, áreas comerciais da parte alta. O que parece que as pessoas não estão mais nem aí para máscara. E aumentando o número de casos. As pessoas já caíram no descrédito. Nós teremos momentos dificílimos pela frente. Dificílimos pela frente. Se o governo federal ainda ajudasse, né? Muito bem, Arnaldo Ferreira volta amanhã em mais uma edição do programa TV Mar News com sua análise. Você que acompanha todos os dias o programa, né, de segunda a sexta-feira, de 8h30 até as 9h30, já tem esse costume da participação do Arnaldo Ferreira, definindo os principais temas e também dando sua opinião a respeito dos assuntos que são de interesse da sociedade, os mais atuais, obviamente. Nós vamos dar uma olhada agora no boletim, número de casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, não só aqui em Alagoas, mas também no Brasil, inclusive o número de óbitos também. Como fonte no Ministério da Saúde, novos casos no Brasil nas últimas 24 horas, 32.321 casos registrados de pessoas que deram entrada nos hospitais apresentando o quadro aí de Covid-19, tá certo? Casos confirmados, 11.051.665. Casos recuperados, 9.782.320 casos. Novos óbitos nas últimas 24 horas no Brasil, 987, quase 1.000 pessoas. Nas últimas 24 horas morreram em decorrência de doenças provocadas pelo novo coronavírus. Óbitos confirmados, 266.398. Estamos já passando dos 265 mil mortos, né, pela Covid-19, ou seja, um número realmente
impressionante esse de pessoas que já morreram em decorrência da Covid-19 no Brasil. Estamos nos aproximando dos 270 mil óbitos no Brasil. Fonte como nossa fonte aqui é o Ministério da Saúde. Em relação ao quadro, nas últimas 24 horas, no número de casos aqui em Alagoas. Vamos dar uma olhada então nos casos aqui em Alagoas. Novos casos, Secretaria de Estado da Saúde é a fonte, né, das informações. 541 novos casos registrados em Alagoas nas últimas 24 horas. Casos confirmados até aqui, 136.107. Casos recuperados, 129.328. Nas últimas 24 horas, Alagoas também registrou 15 novos óbitos provocados pela Covid-19. E óbitos confirmados no estado até aqui, 3.102. Esses são os números, número total, né, de óbitos confirmados no período da pandemia, né? Então, somente nas últimas 24 horas, 15 pessoas morreram. E novos casos, 541 nas últimas 24 horas aqui no nosso estado. Trazendo o percentual de ocupação nos leitos dos hospitais, temos aí? Vamos colocar então o percentual. Total de leitos, 68% de ocupação no total. Em relação às UTIs, 75% de ocupação. Espaços clínicos, 67%. E espaços classificados como UTIs intermediárias, 37% de ocupação, como fonte a Secretaria Estadual de Saúde também de Alagoas. Ou seja, estamos vivendo exatamente dias de um decreto um pouco mais rígido pelo governo do estado, com a ideia de combater exatamente esse percentual, principalmente nas UTIs. 75% de ocupação nós temos até aqui. Em relação à vacinação, tem aí, temos, vamos lá então, total de vacinados 124.729, vacinados que receberam a primeira dose, né, que é o equivalente a apenas 3,72% da população do estado. Estamos ainda muito longe dos 100%, né? Doses já recebidas pelo estado, 54,5%, pouco mais da metade das doses já distribuídas nessa primeira fase, né? Total de 36.441 pessoas vacinadas que receberam a segunda dose, que também está muito longe dos 100% da população do estado, é apenas 1,09%, né? Ou seja, é um pouco mais de 1% somente, né, da população, e 15,92% das doses recebidas pelo estado. Você acompanha aí o total de vacinados também, essas fontes, essas informações passadas pela Secretaria Estadual de Saúde nas últimas 24 horas. Nós vamos agora a um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos ter o quadro Penal News com o advogado Bruno Calado. Estamos no mês da mulher. Ontem comemoramos o Dia Internacional da Mulher e ele vai trazer no tema do programa de hoje feminicídio e as suas consequências. Você não pode perder. É logo depois do intervalo. Voltamos já.